Oi, pessoal. Hoje eu estou vindo aqui para falar sobre a soberania de Deus em relação ao reino das trevas. Algumas pessoas têm a tendência de acreditar que, de alguma forma, Satanás representa algum tipo de ameaça ou até mesmo resistência em relação à soberania de Deus. Todavia, quando nós colocamos os nossos olhos na palavra, nós vamos perceber que isso não é uma realidade. Além de mentiroso, acusador e adversário, o inimigo também é um derrotado. Precisa ficar claro que, desde o princípio, Satanás tenta, através do pecado, afastar o homem de Deus. O propósito de Satanás é nos levar ao pecado, para que com isso ele receba a legalidade necessária para nos destruir. Todavia, quando nós olhamos para a cruz, nós vamos entender que foi exatamente o pecado que Jesus venceu. Jesus venceu o pecado, nos perdoando de todos os nossos pecados e nos capacitando a vivermos uma vida reta e justa diante do nosso Deus, pelo Espírito Santo que foi derramado sobre as nossas vidas. Quando Paulo fala sobre a vitória de Jesus na cruz, lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, ele vai escrever o seguinte: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Paulo está dizendo para a igreja de Colossenses é que nós estávamos mortos nas nossas transgressões, por causa da nossa carne incircuncisa, por causa da nossa natureza inclinada ao pecado. Todavia, na cruz, Jesus nos libertou dessa condição de morte e de maldição, nos dando vida. No capítulo 1 de Colossenses, Paulo vai dizer que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus nos tirou de uma condição para nos colocar em outra. Nos tirou da condição de filhos das trevas e nos colocou na condição de filhos de Deus, aqueles que andam segundo o seu Espírito, fazendo a sua vontade, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Paulo vai dizer que Jesus encravou na cruz todo o escrito de dívida que estava contra nós. E ele humilhou Satanás. Ele despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo. Nós vamos ler lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, que depois de Jesus ressuscitar, ele foi arrebatado pelo Pai junto ao seu trono. E o grande dragão, que é a antiga serpente, também chamado de Satanás e de Diabo, que tem o poder de seduzir e de enganar todo mundo, também subiu aos céus a fim de perseguir o Filho de Deus. Todavia, Miguel e seus anjos, seu exército, pelejaram contra eles e os expulsaram dos céus para todo sempre. Então ouviu-se uma grande voz ali nos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, porque ele expulsou o acusador, aquele que acusava os nossos irmãos diante de Deus de dia e de noite. Eles, os nossos irmãos, o venceram no sangue do Cordeiro e na palavra. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande cólera, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Essa palavra nos ensina que Jesus despojou o inferno, a ponto de Satanás não poder mais nos acusar diante de Deus. Por isso que Paulo escreve que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 12, quando ele falava da sua morte, capítulo 12, versículo 31,
ele vai dizer sobre o momento da sua morte, que aquele era o momento em que o mundo seria julgado e que o príncipe desse mundo seria expulso. E quando ele ressuscitasse, ele atrairia todos a ele. Mais adiante, no capítulo 16, Jesus vai dizer que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado, do juízo, da justiça, do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi condenado. Jesus condenou Satanás na cruz. Ele ainda tem um tempo, como nós vimos lá em Apocalipse 12, Satanás desceu à terra com grande cólera, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Na ação permissiva de Deus, o Senhor permitiu que ele ainda tivesse um tempo para nos tentar e para nos atacar. Por isso que nós não devemos, apesar de saber que Jesus já venceu na cruz, que nós fomos libertos, nós somos orientados por Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, a vivermos de forma sensata e justa. Pedro nos orienta ali a vivermos de forma sóbria e vigilantes, porque o inimigo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa destruir. Precisamos entender que o inimigo ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos destruir. Foi o que o Senhor disse para Caim, lá em Gênesis, no capítulo 4, o pecado está à sua porta, desejando te destruir, cabe a ti vencê-lo. O pecado está à nossa porta, procurando uma brecha para entrar. O pecado é a legalidade que o inimigo, Satanás, busca para nos destruir. Nós vamos ver lá em Hebreus, no capítulo 6, quando o autor de Hebreus fala que aquele que experimentou do Senhor, experimentou das coisas do Espírito, que recebeu a graça, se ele cair, se ele se afastar, se ele se desviar, é impossível que ele seja renovado para o arrependimento. O fato de nós termos sido alcançados pelo Senhor não significa que nós não devemos viver de forma sensata, de forma vigilante, que nós não devemos ser sóbrios. Tiago vai nos orientar a resistirmos a Satanás, ao diabo, e ele fugirá de nós. Nós necessariamente seremos atacados pelo inimigo. Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 6, para nós nos revestirmos, nos vestirmos da armadura do Espírito, para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo. Precisamos entender que existe uma batalha espiritual contra nós e nós precisamos estar armados. Um soldado que vai para uma guerra sem armadura é um soldado vulnerável à morte. Paulo está falando ali para a igreja de Efésios sobre a oração, sobre a palavra. Precisamos, irmãos, estar revestidos do Senhor. O mundo jaz no maligno. Jesus fez uma oração ao Pai em João, no capítulo 17. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós temos garantias que se nós não vivemos uma vida de pecado, se nós resistimos à ação do inimigo, às tentações, o inimigo fugirá de nós e ele não terá a legalidade de nos tocar. Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 18, nós vamos ler: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ou seja, se nós nascemos de Deus, se nós recebemos o Espírito de Deus, precisamos então andar no Espírito e não viver uma vida de pecado. E aí ele fala: antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Perceba que aquele que não vive numa vida de pecado, Deus o guarda, e o maligno não tem a legalidade de lhe tocar. Mas por que então muitos irmãos que nós até conhecemos, que andam nos caminhos do Senhor, que são governados, que têm uma vida governada pelo Espírito, por que esses irmãos muitas vezes são oprimidos por Satanás, se a própria palavra está dizendo que o maligno não tem a legalidade de lhes tocar? Precisamos entender que existem duas formas de Satanás agir na vida do homem.
A primeira delas, como nós já temos falado desde o início dessa mensagem, é através do pecado. O pecado é uma maneira que o inimigo tem de encontrar legalidade para oprimir a vida de alguém. E a outra maneira é uma legalidade que o inimigo recebe diretamente de Deus, mas sempre que Deus permite que o inimigo toque na vida de um filho seu, ele permite com propósito. Foi assim, por exemplo, na vida de Jó, quando o Senhor permitiu que Satanás tocasse na saúde dele e em tudo aquilo que ele tinha. Mas depois de ter sido oprimido por Satanás, Jó declarou que antes conhecia Deus só de ouvir falar. Ou seja, ele apenas sabia que Deus existia. Não sabia quem Deus era. Mas ele disse que depois de ter sido oprimido por Satanás, ele passou a conhecer Deus de contemplar. Ou seja, ele passou a saber quem Deus é. Ele passou a ter intimidade e comunhão com o Senhor. Essa palavra está lá em Jó, no capítulo 42. Outro que foi oprimido por Satanás foi Pedro. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós vamos ler que Jesus fala a Pedro que Satanás vos reclamou para vos peneirar. Eu, porém, roguei para que a tua fé não desfaleça. Quando você se converter, você confirma seus irmãos. O que Jesus está dizendo é que Satanás reclamou a vida de Pedro, para que Pedro fosse peneirado, para que Pedro fosse oprimido e provado. Mas Jesus não pede para que Pedro não fosse peneirado. O que Jesus pede é que a fé de Pedro não desfalecesse, para que quando ele se convertesse, ele confirmasse os seus irmãos. Qual era o propósito de Pedro ser oprimido por Satanás? A conversão de Pedro. Esses dias eu conversava com um amigo e falávamos do inimigo, né? Como quem diz, ele podia se converter, que a nossa vida seria mais fácil, nós não seríamos atacados, atribulados, ele não se levantaria contra nós. E durante a nossa conversa, eu falei com ele que se o inimigo se convertesse, talvez nós não nos converteríamos. Ou seja, muitas vezes, a ação do inimigo de forma permissiva da parte de Deus é necessária para nos levar a níveis de conversão mais profundos com o Senhor. O Senhor tem propósito nas nossas vidas e, se for necessário, Ele permitirá que o inimigo nos toque. Outro que foi oprimido por Satanás foi Paulo. Nós vamos ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7. Paulo diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O que Paulo está dizendo é que o Senhor teve como propósito colocar ali um mensageiro de Satanás que o oprimia, para que ele não se exaltasse pelas grandezas das revelações que ele recebeu, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não tivesse tão grande transgressão contra ele mesmo. O Senhor o guardou de tão grande transgressão. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia é de um irmão, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, um irmão que se deitava com a mulher de seu pai. Paulo então orienta a igreja a entregar esse irmão a Satanás, para que o espírito dele fosse salvo no dia do Senhor. Qual era o propósito de entregar a vida desse irmão a Satanás? Ele ser oprimido e se voltasse ao Senhor, para que o espírito dele fosse salvo no dia do Senhor. O que precisamos entender, irmãos, é que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. O inimigo não pode tocar na vida daqueles que foram alcançados pela graça e que vivem de acordo com a palavra do Senhor, buscando serem governados pelo Espírito. Todavia, com propósitos estabelecidos e específicos, Deus muitas vezes permite que o inimigo toque na vida daqueles que são fiéis.